Essa reunião de hoje ela tem um aspecto especial. Hoje a gente está completando 60 reuniões e eu queria aproveitar para parabenizar e agradecer todo mundo por estarmos juntos, porque ficar junto não é fácil. E a gente tem conseguido fazer um grande trabalho, porque já repetimos isso aqui algumas vezes, né? E falando por mim, primeiro, o tanto que eu aprendi nesses 3 anos que a gente está reunindo e o tanto que a gente conseguiu também registrar de, de experiências de cada um, além do agradecimento a todos, um agradecimento especial aí para o Mauro, pela dedicação, pela vontade, pela boa vontade e vontade de compartilhar o que aprendeu ao longo da vida, com a dedicação e pela inspiração. Muito obrigado. E eu acho importante a gente comentar sobre isso, porque é, é difícil, é difícil a gente manter grupos unidos, é difícil a gente ter uma sintonia em termos de caminho, e a gente tem conseguido fazer um trabalho muito bacana. Então, parabéns para todo mundo e espero que estejamos caminhando aí pelos próximos anos aí, sempre evoluindo nesse sentido. O que acontece? Para todo mundo, para quem não esteve presente conosco na última reunião, nós conversamos na última reunião sobre aquela questão que a gente sempre vê nos sites de esse é um peixe grade A, grade B, grade C, e foi levantado aqui numa das reuniões, por a gente conversando sobre aspectos raciais, sobre a necessidade da gente conseguir ter uma classificação para esses peixes. E é por isso que eu estou sugerindo da gente começar por esse tema, porque depois a gente vai ver alguns peixes e a gente aproveita e já faz um treinamento de pontuação, damos um feedback para os criadores em termos de caracterização e de como é que a gente está visualizando, e a gente aproveita para poder discutir um pouco sobre essa classificação de padrões. Em relação ao nome aí, o que a gente conversou na última reunião foi que grade venha do grade A, B, de inglês, e a gente achou que isso aí não ficava legal para a gente na língua portuguesa, porque foi conversado que grade é gaiola aqui na nossa língua, e a gente optou por fazer a denominação de padrões. Então, padrão A, padrão B, padrão C, foi isso que a gente conversou um pouco. E aí, logo na semana seguinte, o Fábio fez uma proposta de ele fez um texto assim, quais seriam os critérios para a gente poder classificar um peixe entre padrão A, B ou C, e é isso que a gente vai compartilhar, porque a gente tendo uma forma de classificação em termos de qualidade do peixe, aí a gente sabe, na hora que a gente está falando de um peixe padrão superior e um padrão mediano, e aí, com isso aí, o que a gente está querendo é refinar os nossos critérios em última instância, para isso facilitar, para sermos mais assertivos nos nossos processos de seleção, identificação de matrizes e reprodutores, para uma reprodução, para a gente encaixar melhor os nossos peixes dentro dos padrões raciais. Quando o Fábio mandou essa primeira proposta, eu imaginei foi nós discutirmos e a gente vê assim, primeiro, como que a gente vai deixar um documento um pouco mais enxuto, e vocês vão ver a partir de alguns critérios que tem algumas coisas que ficam difíceis de serem mensuradas. Então tem um quê de empirismo aí, de uma classificação que é qualitativa e que a gente não tem um critério objetivo. E essa que é uma das dificuldades. Mas a gente vai refinando os olhares e com isso aí acho que a gente vai conseguindo evoluir nesse sentido. Eu tentei colocar aí de uma forma geral, não focando em nenhuma raça, em nenhum, vamos dizer, tentando que isso aí vale para qualquer raça, para qualquer quinguil. Assim, ó, esse primeiro parágrafo eu tive ideia de colocar o que é o book, né? Quais as nossas metas, né? Isso aí. E Então, aí, a partir disso, dentro daquilo que a gente adota como critério, que eu achei melhor não colocar se a gente segue critério de tal lugar ou de tal outro, achei melhor, ó, os critérios são esses e sem
dizer da onde veio, não sei a necessidade disso, certo? O Goldfish Aqua Club, em sua fase inicial, busca não apenas avaliar e classificar os padrões de Quinguil, mas também construir uma comunidade colaborativa e educativa. Valorizamos a troca de conhecimentos entre os nossos participantes, incentivando-os a compartilhar suas experiências, sucessos e aprendizados. Nosso objetivo é transformar essas experiências em formatos acessíveis e compartilháveis, enriquecendo o conhecimento de criadores e hobbyistas, fortalecendo a cultura dos Quinguils no Brasil. Eu tentei reescrever esse texto também sob uma ótica não da gente interna do book. Então, depois que eu escrevi dessa forma, eu relendo essa primeira que eu escrevi, eu achei que ficaria mais adequado. E, na verdade, é o que a gente é mesmo. Né? A gente é mais de saber como criar os peixes e tentar tornar nossas experiências coletivas do que realmente avaliar os peixes, né? A gente avalia os peixes uma vez por ano, né? Mas assim, eu acho que a gente avalia os peixes todo dia, né? Porque todo dia você está olhando para filhotes, todo dia você está fazendo seleção, então isso aqui ajuda a gente também na nossa rotina no dia a dia. É contar, acho que a grande maioria aqui já está ciente disso, mas aproveitando que o João aí está chegando e não participou das conversas anteriores, o sistema de classificação e de pontuação que a gente vai conversar hoje, João, isso não é da nossa cabeça, não. Lá, 2 anos e meio, 3 anos atrás, a gente foi saber, nós procuramos saber assim, como que são os sistemas de pontuação e de classificação de peixes na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, e nós optamos por trabalhar com o sistema asiático, que tem muita similaridade também com os outros sistemas, porém, nós aqui no Brasil, como a gente não tem a diversidade de raças e de genéticas que tem em outros países, a gente tem que fazer alguns ajustes em termos metodológicos, não dá para a gente poder querer ir ao pé da letra, igualzinho é em outros lugares. E a outra questão também é que a gente vem, ao longo do tempo, treinando os nossos olhares, refinando o processo, porque o processo de pontuação e de classificação de peixes, ele é uma ele é uma interpretação de cada um de nós do que foi discutido, do que foi combinado. Mas cada um tem o seu olhar e tem a sua visão. E o que a gente tem procurado fazer aqui é discutir um pouco sobre esses critérios para a gente poder ter um olhar mais afinado uns com os outros. Então, a minha opinião aí sobre o documento do Fábio, né, é que como ele construiu o esqueleto, já logo em seguida a construção do esqueleto, ele já viu uma melhoria, né? Então, acho que seria interessante quem for redigir, né, o documento, quem for atualizar o documento, e colocando as versões. E quando a versão ela modificar muito, né? Então aí ela passa, ao invés de versão 1.0, 1.1.1, aí passa a ser versão 2, né? E aí já coloca no anti-capa, né? Quais as atualizações de impacto que houveram, né? Porque assim, como serão opiniões do grupo, né? Do grupo, então aqui é um grupo seleto, né? De hobbyistas, criadores, né? E de entusiastas do King, né? Então haverão com toda certeza, né? Atualizações. O mundo evolui e a gente evolui junto também, né? Então haverão evoluções e essas evoluções a gente vai guardando na forma de versões, né? Então versão 1.0, versão 2.0, né? Quando a versão for muito assim, há uma mudança muito brusca, aí muda para a versão 2.0. Mas acho que seria interessante assim essa forma da gente trabalhar de versões, né? E já que ele construiu o esqueleto, né? Ele tomou a iniciativa de construir o esqueleto,
Então, seria interessante a gente ir jogando as coisas lá e quem for redigir isso daí, né? Quem for fazer o compilado, não se esquecer de colocar lá no rodapé do documento a versão, né? E aí uma folha de lembrete dizendo o que é que foi modificado nessa versão. Atualização tal, né? Atualização data tal, folha tal, né? Então, essa é a minha opinião frente ao documento, que a gente precisava documentar o padrão, né? E isso é interessante, sim, né? Já temos conhecimento, né? Repassado aí pelo professor Mauro Schettino, então já temos esse conhecimento. Muita gente também já foi correr atrás de mais conhecimento também. Então, a cada vez a gente vai preenchendo e construindo um modelo brasileiro, né? E eu creio que isso daí é o papel nosso, né? Creio que é o papel nosso, a gente construir um modelo brasileiro de Kindle, né? Era essa a minha opinião. Beleza, Minoro? O Fábio já, quando ele enviou essa proposta desse documento, ele já se ofereceu para poder ser esse guardião aí, e acho que essa sugestão sua é excelente, inclusive, para a gente poder ter registro histórico de pensávamos assim e agora na data tal estamos alterando nesse aspecto por causa disso, disso e disso. Então, assim, isso aí vai ser uma curva de aprendizado em cima de falhas e melhorias que a gente estiver vendo ao longo do tempo, né? Para a gente avançar, enfim, pensando do ponto de vista metodológico, né? A gente podia pensar numa lógica do Fábio fazer a leitura e apresentação do documento, e a gente vai anotando os destaques que tem, enfim, porque senão a gente vai, cada ponto, né, parar, abrir, discutir, sem conhecer o que vem depois, e pode ser que o que vem depois explique a dúvida, né? Então, só propor assim, que de repente o Fábio fizesse uma apresentação geral aí do documento, o Fábio, o próprio Mário, enfim, e a gente vá pegando os pontos de destaque, aí depois no final a gente discutiria, bom, aí abriria e discutiria esses pontos, né? Beleza, vou pegar aqui então, vou dar um adianto aqui para a gente poder ganhar o tempo aí, porque eu dei uma atrasadazinha. Então, eu já troquei aqui, o Fábio colocou aí no chat a mudança aí desse parágrafo inicial, depois a gente compartilha isso aqui com todo mundo e a gente vai melhorando alguns pontos, para a gente poder trabalhar melhor o conteúdo aí primeiro. Então, critérios de avaliação, um olhar detalhado. No corpo, avaliamos o King em sua totalidade, considerando a simetria do corpo, o formato da boca, opérculos e pedúnculo caudal. Esses elementos fundamentais contribuem para a harmonia e proporção do peixe. As nadadeiras são avaliadas quanto à forma, tamanho, simetria e movimento. A elegância e a harmonia das nadadeiras são cruciais para a pontuação final do peixe. Cor, avaliamos a intensidade, uniformidade e pureza das cores do King, incluindo os olhos. As variações de cor devem ser equilibradas e complementares, contribuindo para a beleza geral do peixe. Características especiais, reconhecemos e valorizamos características únicas, como o em, protuberância entre os olhos e os diferentes formatos de olhos. Esses elementos adicionam personalidade e distinção ao King, influenciando positivamente sua pontuação. Eu acho que depois, mas a gente pode ir na discussão do ponto a ponto. Nesse ponto aqui, eu acho que nós temos que chamar a atenção que essas características especiais aqui se referem a características especiais não do King de forma geral, mas de cada raça, né? O que caracteriza aquela raça. Comportamento, observamos o King em seu ambiente, seja um aquário display ou outro aquário adequado, para avaliar sua saúde, vitalidade e interação. Um comportamento ativo e alerta é indicativo de um peixe saudável e bem cuidado. Aí, sistema de pontuação e notas finais. Utilizamos um sistema de pontuação de 1 a 6 para cada critério, onde 6 representa a excelência e 1 indica deficiências significativas. A nota final de um King é calculada com a soma das médias das notas atribuídas pelos juízes para cada critério. Uma escala de excelência. E aqui é que o Fábio começa a fazer uma primeira proposta. Então, o que seria padrão A, padrão B e padrão C? Padrão A, criadores, então ali eu entendo ali mais para matrizes e reprodutores. Esta categoria é reservada para Kings excepcionais, cujas médias de notas superam 5,5 e não possuem nenhuma nota abaixo de 5. São exemplares que representam o ápice da arte da criação, exibindo perfeição em cada aspecto avaliado.
Padrão B, robistas. Kingios classificados nessa categoria exibem um alto padrão de qualidade, com médias de notas acima de 4,5, embora possam apresentar algumas pequenas imperfeições. Sua beleza e qualidade geral são notáveis, refletindo o cuidado e dedicação dos criadores. Padrão C, o comercial. Essa categoria engloba Kingios com médias de notas acima de 3, representando uma qualidade sólida e comercialmente viável. Embora possam não atingir os padrões mais altos de excelência, esses Kingios ainda demonstram beleza e características desejáveis. Reconhecimento e celebração. O GUC reconhece e celebra os esforços dos criadores em todas as categorias, desde os exemplares de padrão A, que representam o ápice da arte da criação, até os Kingios de padrão C, que contribuem para a diversidade e acessibilidade da comunidade de entusiastas de Kingios. Participação e progresso. Independentemente da classificação, encorajamos todos os criadores e robistas a continuarem aprimorando suas habilidades e buscando a excelência em suas criações. Cada Kingio é uma obra de arte viva, refletindo o cuidado e a paixão de seus criadores. Junte-se a nós nessa jornada de apreciação e excelência, onde cada Kingio conta uma história única e emocionante. O Goldfish no Aqua Club, GUC, aguarda ansiosamente para celebrar suas realizações e compartilhar sua paixão pela beleza dos Kingios. Bom, então, antes da gente entrar aí de ponto a ponto, primeiro eu queria agradecer e parabenizar o Fábio aí pela iniciativa, porque esse é um ponto importante em termos de estruturação, a gente pensando em termos de coletividade, né? Ô, Mário, Ah, eu gostaria de comentar um pouco a respeito das características especiais, né? Eu acho que esse parágrafo ele ou deveria ser generalizado ou ele ser pontuado essas características especiais. Porque como tem muita gente que não conhece, né? Como é que está o texto? Reconhecemos e valorizamos características únicas, como o aí está, protuberância entre os olhos, desenvolvimento do epitelioma na cabeça, em 3 possibilidades, né? Em 3 regiões, ou todas em conjunto, para não ficar só entre olhos, que para outras pessoas, né? Não ficaria muito clara. Talvez, ao invés de colocar, né, isso daí, poderia colocar como o em escamas diferenciadas, que é o caso do pérola, desenvolvimento de bolhas, pompom, etc. Para citar alguns, mas sem entrar muito em detalhes nesse momento, porque isso virá depois em cada raça, né? Seria só, vamos dizer assim, um chamativo para algumas possibilidades, que são várias, né? eu também tinha pensado era isso aqui, Mauro, é de colocar alguns exemplos do que são as Uhum, características especiais, né? sim, Alguém está lembrando de mais algum para a gente colocar como exemplo aqui? Deixa eu ver qual mais. o pompom. E também alguns formatos de escama, né? Que também poderia ser colocado como característica especial. Outra coisa que pode ser colocado, presença ou ausência de nadadeira dorsal, porque é um diferencial, né? Mas nesse caso a gente considera como característica especial ou Sim, é uma característica de cada raça, de se alguma? você pensar em termos dos peixes sem dorsal, é uma característica especial neles. Sim, tanto é que se ela tiver uma espícula, se ela tiver resquício de dorsal, é ponto para desclassificar ou de perda de. Está desvalorizando o peixe. Então, eu só queria voltar. Eu acho que ali onde o Fábio fala corpo, eu vou trazer um pouco da experiência, assim, a gente sempre vem da onde a gente tem experiência, né? Eu acho que aquilo ali é aparência geral, né? E não corpo. Porque, assim, ele está dizendo, ó, é a primeira passada de olho, digamos assim, que tu tem do peixe. Então, ali tu dá uma olhada na aparência geral dele, né?
Porque o corpo pode ser comprido, longo, curto, entendeu? Então, acho que, né, ali isso é uma coisa de corpo, né? Mas ali ele está falando, ó, avaliamos o Kim considerando a simetria do corpo, formato da boca, opérculos, pedúnculo caudal, não sei o que e tal. Então, acho que aí dá para ter uma redação, assim, primeiro, eu acho que o ponto seria, né, aparência geral, e aí a gente teria que, não tem agora aqui, assim, fechado a propósito, então eu acho que aí seria isso, assim, porque aí depois a gente vai pegando ponto a ponto. Pode ter um item corpo, né, para ver o corpo, enfim, se é curto, longo, mas eu acho que isso aí é mais do que corpo. Ali a gente está usando o nome da tradução ao pé da letra do que a gente pegou lá da metodologia atual. Porque se a gente colocar aparência geral, aí a gente está embolando o corpo com as nadadeiras, que já tem um item avaliado separadamente. Então, o nome que a gente usou aqui numa tradução, Ah, por isso que eu mudei entendi, ali, características corporais é característica corporal mesmo. entendi. Beleza, tá. Deixa eu fazer um comentário aí que talvez atenda a essa situação que o Ederson está pontuando e também o que o Fábio pensou. Então, como a gente está tentando exemplificar isso, né, nesse texto, características especiais se refere ao conjunto de características que representam determinadas raças, como o em desenvolvimento do epitelioma na cabeça, que caracteriza Ranchu, Lionhead e Oranda, já dando exemplo direto. Aí, protuberância e posicionamento dos olhos, que caracteriza Demequim, Bolha e Chotengan. Só como uma introdução, depois a gente vai entrar nos detalhes lá na frente, do jeito que o Fábio estava sugerindo. Aí, presença de bolhas, projeção do septo nasal, que caracteriza o pompom. Escamas diferenciadas, como os pérolas e os escamas de dragão. Não sei se a gente precisa colocar tudo, acho que aí é só para dar uns exemplos, né? Como ponto de partida. Eu acho que aí já tem um conjunto de informação suficiente, que a gente vai ter que detalhar isso depois. Né? Pessoal, eu tenho muita dúvida, tá? Uma muita dúvida. Com o Bem-vindo ao objetivo time. padrão. Qual o objetivo do padrão? Eu gostaria primeiro de conversar com vocês, saber o que vocês entendem por padrão. Aquele item características depende de cada variedade. A caracterização das raças, nós viemos ao longo do tempo fazendo um pool de informações entre padrões asiáticos, padrões europeus e americanos. Isso está nos vídeos anteriores, onde tem um vídeo falando de cada raça. Então, os padrões que você está falando assim, mas qual padrão que eu estou falando? Está nos vídeos anteriores. Então, eu penso aqui, ó, talvez acho que anteriormente a características corporais, né? Então, eu imagino assim, colocar da seguinte forma, respeitando, né? Respeitando as características, né? Respeitando as características que evidenciam uma raça, né? Que evidenciam uma raça, os itens avaliados são, né? Aí características corporais, nadadeira, cor, né? Aí depois acho que tem características especiais e comportamento. Isso, itens avaliados, né? Uhum. Porque a gente vai avaliar esses 5 itens, né? Que a gente avalia num peixe. Então, para determinar se primeiro a pessoa já escreve o peixe naquela categoria, naquela raça que ele acha que é, correto? E aí depois, dentro do que o peixe já foi escrito, a gente vai avaliar isso aí. Então, acho que eu imagino que nesse texto do Fábio, acho que só ficou faltando quase como se fosse um título, né? Tá. Sobre o padrão, né? Sobre o padrão de cada raça, a gente já discutiu isso em reuniões anteriores. Inclusive, ao final de cada vídeo lá no YouTube, tem um link, né, para o material tanto original em inglês, né,
quanto uma tradução mequetrefe via Minor, né? Via Minor, via Google, né? Então, tem alguma coisa lá. Então, questões de raças, né? A gente já se espelhou muito em material bibliográfico estrangeiro, né? Não existe um material nacional, né? Eu creio que nós somos aquele que está fazendo a picada, né? Nós somos dos desmatadores lá, dos desbravadores, né? Nós estamos fazendo a picada. Então, é claro, né? A gente sofre de tudo quanto é lado, né? Nós vamos sofrer de tudo quanto é lado. Mas, enfim, nós temos entusiasmo para seguir à frente. O problema existe? Existe. Tenho medo do problema? Não, eu respeito o problema, mas medo eu não tenho, né? Eu vou enfrentar. Então, coisas mais ou menos assim, a gente tem que levar nesse espírito. A luz está lá no fim do túnel. As minhas pernas vão aguentar chegar lá, né? Eu vou chegar lá. Então, né, eu creio que a gente tem que trabalhar nesse espírito, né? Nesse espírito assim, Kaizen, melhorar dia a dia. Todo dia eu vou me amanhecer melhor e vou praticar o melhor de mim, né? Então, o padrão já existe, tem material bibliográfico, falta o material bibliográfico nacional. E nós vamos produzir, nós vamos ser os pioneiros disso aí. A gente está aqui discutindo características que são referentes ao padrão racial. Está aparecendo aqui na minha tela, né, o nosso mestre Marcelo aqui, né, que julgou as carpas lá. Bom, ele estava me falando, a carpa é isso aqui, essa raça é assim, né? Aí não é raça, não sei se são variedades, enfim, mas assim, nas carpas lá tem, né, a Tantio tem um padrão, a outra tem outro padrão, a outra tem outro padrão, enfim, às vezes o padrão está só na coloração, né? No caso das carpas. A gente tá, no geral, a gente está querendo construir o debate sobre o padrão racial, porque senão a gente bota por terra o debate de padrão racial, entendeu? A gente está buscando acumular aqui, nesse ponto. Eu acho que isso é importante, assim. Porque né, a gente quer entender, por exemplo, a diferença entre quando eu olhar um ranchu tailandês e um ranchu japonês lá do Fuji, eu poder dizer, cara, esse ranchu japonês aqui é melhor do que aquele ranchu tailandês, mas eu tenho que buscar acúmulo nisso, entender como é que é o padrão do ranchu tailandês, como é que é o padrão do ranchu japonês e entender as características de cada raça dessa. Então, é um desafio gigantesco isso. Eu acho que a gente está nem no primeiro degrau, a gente está ainda rastejando no chão, né? À medida em que a gente avança, a gente vai ter uma possibilidade de enxergar melhor aquilo que a gente produziu até ali. E aí fica mais fácil da gente exercer crítica, da gente estabelecer diálogo, às vezes até da gente revisar aquilo que já fez, né? Uma discussão posterior, ela pode lançar luz a respeito de alguma coisa que a gente estabeleceu lá atrás. A gente fala, olha, é necessário a gente voltar lá atrás e modificar alguma coisa lá à luz daquilo que a gente já aprofundou em discussões e tudo mais e tal. Então, esse é um ponto. Eu gostaria de, objetivamente, Mário, pedir que a gente voltasse ali naquela parte do texto em que a gente tratou da questão do robista, o criador, etc., etc. Você tem isso aí? Então, os padrões, a escala de excelência, né? Eu queria só fazer um comentário. Eu acho muito bacana a gente colocar essa classificação em termos de uma classificação como foi colocado aí, padrão A, padrão B, padrão C. Eu faria uma sugestão de tirar esse, entre parênteses, criadores, já logo de cara do padrão A e o robista do padrão B e o padrão C comercial, até para a gente não incorrer no risco de construir aí uma dialética em que a gente possa, no futuro, ferir algum sentimento de alguém que vai ler o nosso documento. Porque, veja bem, o criador comercial, ele vai falar, não, mas eu tenho também peixes de excelência de padrão A,
ou o robista ele pode falar, não, mas eu quero ter no meu aquário peixes de padrão A. Então a gente poderia, isso aqui é uma sugestão, um preciosismo, tá? Mas apenas para a gente avançar. O padrão A, por exemplo, então vem aí descritivo, essa categoria reservada para kingios, e lá no final, geralmente, peixes desse padrão são encontrados em criadores que buscam qualidade genética, etc, etc. Padrão B, não tiro robistas. Kingios classificados nessa categoria, exibem alto padrão, lá no final, geralmente esses peixes estão mais acessíveis aos robistas, aos colecionadores de peixes que mantêm aquários, etc, etc. E padrão C, a gente não carimba isso em cima do criador comercial, porque ele pode ficar aborrecido, né? Mas a gente coloca, olha, esses peixes são peixes mais comuns, que você encontra com facilidade no mercado, etc, etc. Blá, blá, blá. Entenderam a minha posição aqui? É só para a gente tomar esse cuidado, e acho que o ideal é a gente classificar o padrão A, o padrão B e o padrão C, sem relacionar esses padrões a nenhum tipo de atividade dentro do nosso segmento, nem a nenhum tipo de pessoa que se dedica a isso. Nem o criador, não vou rotular o criador, não vou rotular o robista e nem o comercial. É só um preciosismo, só um cuidado para lá na frente a gente não ter ninguém aí aborrecido com o GUC, porque a GUC colocou lá que o robista não tem acesso ou que o criador comercial não tem peixe bom. Tá? É só uma sugestão também. Mas eu acho que isso que você trouxe não é preciosismo, não, sabe, Enio? Porque aqui realmente, depois que você falou, isso ficou bem claro, aqui estão misturados, os conceitos estão misturados. Porque o padrão C, o comercial aqui, ele pode estar sendo visto como uma classificação do criador, mas ele pode estar sendo visto também como uma classificação do peixe. Mesmo que a partir de peixes de padrão A, saem peixes padrão C no meio da criação, que é o descarte. Então, quer dizer, nós precisamos descrever melhor isso aqui. Eu vou colocar assim, porque não dá para a gente poder resolver isso aqui agora. E aí depois a gente vê como que a gente coloca isso aqui de uma forma que não gere arestas, né? O descarte ele vai ser produzido pelo criador, pelo robista e pelo criador comercial, entendeu? O peixe de alta qualidade pode ser produzido pelo cara que tem um aquário, os peixinhos dele ali reproduzidos, ele só fazer uma boa seleção e o cara produzir um peixe de alta qualidade. Então, a minha sugestão é que a gente deixe ali padrão A, B e C e não entre nesse debate, porque esse debate ele é outra coisa. Eu reitero que, para mim, ele é outra coisa. Então, eu acho que esse é, para mim, assim, a questão do padrão, ela não pode se misturar com o objetivo de criação ou de manutenção, enfim, de cada pessoa. Entende? Assim, para mim, são coisas diferentes. Né? É um debate que a gente pode ter que fazer? Talvez, é um debate que a gente tem que vencer. Mas são temas diferentes, entendeu? Assim, uma coisa é a gente olhar, ó, esse peixe não grade, né? Padrão A, padrão B, padrão C. Ok. Ele veio de um criador, de um robista, de um aquarista, de uma loja, não sei. Aí é outra. É isso que eu digo que é o debate, entendeu, Fábio? Assim, porque de onde ele vem, da origem dele, é outra coisa. Eu entendi perfeitamente a colocação do Ederson. Caso ainda se pense em categorizar dentro da questão de padrão, o padrão A colocar selecionador, aquele cara que seleciona bichos de qualidade, e daí para frente. Mas não é isso aí o mais relevante. Eu acho que o que está gerando uma chanelinha, professor, meu mestre. Eu posso encontrar um padrão A numa loja. Certamente. Eu não faço a mínima ideia de onde veio. Não, mas não é nesse sentido que eu quis falar, não, Ederson. A questão do peixe do padrão A no sentido de quem está selecionando, né? Óbvio que um criador comercial ele vai ter peixe de padrão A, padrão B, padrão C e refúgio. Mesmo um selecionador vai nascer bicho, como nós conversamos, de
diversas categorias, que é a curva de Gauss de distribuição, né, de qualidade. Mas a questão que eu vejo que está um pouco mais complicada, eu concordo em tirar a denominação, tá? O que eu acho que está gerando dificuldade é, primeiro, esse documento é o início de um rascunho, de uma construção de proposta de padrão em nível nacional, que nós não temos. Então, essa aí é uma introdução, são ideias gerais. A questão de padrão, que nós já discutimos para trás, já fizemos vídeo, existem diversos padrões já definidos e que nós disponibilizamos isso ao longo dessas discussões, para te ajudar a clarear o que é um padrão racial dos índios. Então, dentro desse documento que está se iniciando esse rascunho, óbvio que após essa introdução, esse geral, nós deveremos ter que anexar padrão de cada raça. Isso aí é óbvio, para qualquer um que vá ler o documento possa se situar, principalmente para quem não tem ainda nenhuma leitura disso. Quando nós falamos que nós disponibilizamos, a Rosana fez um trabalho muito legal para a SBK de fazer os desenhos das morfologias de cada raça. Além desse material da SBK, tem padrão inglês, tem padrão americano, tem padrão japonês, tem padrão chinês, tem trocentos padrões já disponíveis aí. O que nós precisamos nesse momento, como nós não temos um padrão nacional, ou nós adotamos algum desses padrões já existentes, ou deveremos construir um. Mas o que caracteriza cada raça, isso já está definido. Não é uma construção nova. As raças já estão definidas pelas suas características apresentáveis. Agora, se nós vamos considerar detalhes de um padrão americano, ou de um padrão japonês, ou de um padrão chinês, né? É óbvio que nós temos que fazer a diferenciação. Como nós estamos, como disse o Ederson, nós não estamos nem no primeiro degrau, nós estamos no chão ainda. Observe que nós vamos nos deparar muito em breve, nas nossas exposições, com o Ranchu chinês, padrão chinês, Ranchu tailandês, Ranchu japonês, e vamos ter que diferenciar isso na hora de fazer a avaliação. Há um outro aspecto, que aí é um pouco mais complexo, que nós também já discutimos, isso em vídeos anteriores, é a questão da certificação no sentido de dar garantia da reprodutibilidade daquelas características nos descendentes daquele peixe. Observe, você pode ter um exemplar muito bonito e que não transmita para os filhos. Não adianta aí apenas o padrão. Aí, além do padrão, nós precisamos ter uma certificação de reprodutibilidade nos descendentes. É isso que a gente está construindo. E essa certificação é algo que, nos termos de hoje, nós não temos nem condição de fazer, nem de iniciar. Por quê? Quem é que detém alguma linhagem de alguma raça há anos e que esteja vendo a repetição daquelas características? Nós não temos isso aqui no Brasil, pelo menos que eu conheça, em termos de química. Então, isso é para ser construído, nós já conversamos, isso é coisa de médio e longo prazo, 5, 6, 10 anos para frente, para, a partir daí, nós podermos certificar e dizer, olha, essa raça do criador tal apresenta uma reprodutibilidade de, vamos dizer lá, 50%, 70% dessas características. São coisas distintas e que a gente vai ter que trabalhar se a gente quiser criar um plantel em nível nacional. Só, eu acho que assim, no texto ali, né? Eu concordo, sim, contigo, né? Isso aí é um negócio para a gente pensar há muito tempo, né? Por exemplo, quando fala cor sólida, não sei o que e tal, eu estou aqui olhando para uns peixes que são cálicos, né? Como é que a gente trabalha essa coisa? Por exemplo, um peixe cálico, como é que a gente vai valorar, assim, ou valorizar, digamos, né, a cor dele? E aí, dentro dos cálicos, a gente tem uma gama gigantesca, né? Assim, tem tigrado, tem, enfim.
E eu concordo, assim, eu acho que é um tema para a gente ir colocando sem a preocupação assim de fechar, enfim, e acumulando, né? Eu acho que esse esforço que tu fez aí, cara, assim, sabe, né, de construir um texto e tal, né? Tem um valor justamente por isso, assim, por toda a dificuldade que tem, né? Bom, a gente tem um texto para trabalhar a partir dele, né? Então tem um valor assim muito grande esse trabalho, mas eu acho que a gente não pode ter a pretensão assim, vamos fechar aqui e tal. É para a gente ir olhando ele e vai dormir, volta e pensa e tentar melhorando. Na próxima reunião sugere alguma outra alteração, volta, dorme, toma umas cachaça e entende assim. Eu acho que é uma coisa para a gente ir pensando pelo menos médio, no mínimo assim, médio prazo para ir fechando. Porque a gente vai ter que inserir coisas que a gente não... Que é isso? Bom, cores. Tá, quando for cálico, como é que a gente vai, né, pontuar a cor? Justamente por dúvidas iguais a essa do Ederson, né? Eu pedi justamente para colocar lá no início das características, né, que respeitadas os padrões raciais. Né? Então, os padrões raciais vêm depois do que a gente colocou esse texto aí. Aí agora vem, padrão racial do Oranda. Aí depois vê quais as variedades de Oranda que existem dentro de uma variedade Oranda. Né? Que o Oranda já é uma raça, já é uma variedade. Então, esse da gente colocar o padrão racial antes de cada raça, a gente acho que acabou acertando, errando. A gente, aquilo que a gente achou que era um erro, começando assim, eu vou avaliar isso, aquilo, 6 itens, né? Então acho que a gente acabou acertando, nós vamos avaliar isso, mas o padrão racial de cada um é isso aqui, ó. Né? O padrão racial de cada um é isso aqui, ó. O Oranda cálico vai ser isso aqui, certo? Então, lá dentro de cor, eu vou avaliar isso aqui dentro de um Oranda cálico. Né? Eu vou avaliar isso aqui dentro de um Oranda Red White, o Saraçá. Né? Então, aí estaria descrito lá no padrão racial. Então, a gente teria os padrões raciais, né? Discutir os padrões raciais depois, agora. Então, por exemplo, assim, eu vou descrever o Oranda, depois eu vou descrever o Rio Quim, e assim por diante. Então, agora que entra a contribuição também de cada um, né? Eu sou apaixonado, eu sou entusiasta do Oranda, então vou pesquisar o Oranda e vou mandar esse documento lá para o Fábio. Né? E aí, numa próxima reunião, a gente discute também, chegamos nisso aqui. Né? Mas excelente essa iniciativa do Fábio, viu? Eu acho que agora já dá, inclusive, até para a gente começar a avaliar os textos do Emerson e o do Joãozinho ali. Isso aí. O primeiro é aquele que eu comprei na loja no Pet Shop, há 5 anos atrás. Esse aí. Comecei com esse cara aí. Comecei com 4 peixes desses. Esse, um match, que eu nem sabia o que era match na época, e 2 fêmeas saraçá. Esse é só para você ter uma ideia do formato da cauda como era. Esse é o F0, no caso. Ok. Projeto Bristol ainda, né? Aham. Então, esse é o que eu considero o F1, que é filho daquele outro macho, com uma fêmea que infelizmente morreu. Eu tive que passar a rede no lago para pegar, então acaba machucando, não tem jeito. Tá? Eu acho que aí tem uma questão até que eu queria perguntar um pouco pro Emerson, como é que ele está trabalhando isso, assim, né? Porque a princípio o Bristol é para ser um cálico, né? Um cometa cálico. Na verdade, o Bristol Shubunkin, né? Isso. Tem só isso. Então, o Bristol Shubunkin é para ser um cometa cálico, né? De fundo azul, né? Isso. Como é que tu está trabalhando isso? Porque eu acho que, por exemplo, se tu partir de peixe red white, enfim, tu vai ter um trabalhão tremendo aí depois para fazer chegar num cálico, né? Assim, de fundo azul. Então, essa é uma dúvida, assim, em geral e tal, que eu queria te colocar. Então,
É assim, eu agora nas últimas gerações eu já tenho alguns cálicos, não são chubunque, já tenho alguns de alguns cruzamentos que eu fiz com os peixes do Sakai, que eu peguei lá, os chubunque do Sakai. Mas esse foco em específico é só o projeto Bristol, não é Bristol chubunque. Tá bem, entendi. É o Bristol, questão formato de rabo. Sim. Que, vamos dizer, é um cometa, né? Que isso é uma coisa que nós vamos ter que discutir também. Como nós vamos denominar os cometas aqui? Mas então, pessoal, é o que eu até conversei com o professor Maldo outro dia, perguntei a respeito deles, né? Foi até uma dúvida que eu tinha. Aí ele falou na época, falou, ó, segue com essa linhagem, né? E as outras aí com o tempo você vai ajustando, né? Mas a ideia é o Bristol por enquanto. O Bristol Chubunque é para o futuro. O Não, Emerson, manda uns assim, azul eu para fiz um ele breve aí. histórico, tá, o Mário? Esses primeiros são F1, F2. A hora que chegar no F4, vocês vão ver que o padrão vai melhorar bem. Até por isso que eu falei, se vocês quiserem jogar os últimos vídeos, que aí vai ter uns 4 ou 5 da mesma idade, e são F4. O padrão já é um pouquinho melhor. Ainda não estou satisfeito, ainda tem que melhorar muito. O peixe que tem uma cauda boa é curto, e vamos indo. Mas já começou a nascer uma quantidade razoável. O descarte já não é tão feio igual lá no começo. No começo, no F2, eu tirei meia dúzia da reprodução de um ano. Eu queria fazer uma pergunta aí para o nosso mestre Mauro, até para ver se eu posso ajudar o Emerson ou não. Uhum. O ano passado eu tirei uma reprodução aqui de chubunque em clássico, assim, e tal, né, daquele cometa de fundo azul cálico, com os orandas tailandeses. E fiz a seleção, assim, eu vinha selecionando os peixes que tinham cauda simples e tal, eram mais alongadinhos, enfim, a minha ideia era chegar lá no Bristol Chubunque. Tive que abandonar no meio do caminho, enfim, morreu os peixes, não consegui levar adiante. Eu consegui aí numa seleção, enfim, tenho uma filhotada de quingo, de rio-quim cálico de cauda larga, que é aquela cauda que parece um oranda. Daqui a pouco seria mais interessante, assim, eu poderia selecionar dessa filhotada, os que saíssem de cauda simples, para tentar ajudar o Emerson lá no projeto dele. Ou seria mais interessante mandar um oranda de fundo azul para ele tirar lá, reproduzir, enfim, e tentar produzir os Bristol dele. Eu usei Seibum, eu usei oranda Seibum tailandês. Nessas últimas gerações que eu tenho, que são novinhos ainda. Mas vamos ver o que vai dar, né? Estão ficando quase todos brancos, mas vamos lá. Nós temos que considerar duas coisas distintas aí como ponto de partida. Uma é a coloração, a outra é a morfologia. Partir para uma questão de cometa, né, chubunquim, né, o oranda, dependendo da linhagem de oranda, que é corpo curto, ou uriuquim, que é corpo curto, você não vai alongar o peixe. Não vai. Então, seria muito mais interessante partir de Watonai, que já é corpo longo. E os Watonai, lembra do vídeo que o Mário colocou dos Watonai dele lá, que estavam muito bonitos? Ali, né, certamente vão nascer peixes de cauda simples. E trabalhar nesse sentido. Selecionar, porque aí você vai trabalhar a cor. E não ter que trabalhar também o comprimento do corpo e de nadadeira. Então, quando a gente opta em desenvolver uma dada raça, né, é bom a gente procurar a partir daquilo que já está mais próximo daquilo que a gente está querendo, para a gente não ter mais demora, mais gerações para alcançar o objetivo. Se vocês observarem o primeiro vídeo que o Emerson mandou,
Embora seja um peixe aparentemente dentro de um cometa, que ele falou que pegou no comércio, ele tem um pouco de epitelioma. Aquilo ali, muito provavelmente, aquele peixe, ele tem um resquício de epitelioma. Muito Tem. provavelmente aquilo é descendente de linha de oranda, que saiu de cauda simples. Aí, ó, olha o bicho. Sim, ele tem Ele tem um um pouco de modesto epitelioma. em. E eu não sei se eu entendi errado o que você falou. Isso daí não é um match, isso é um cálico. Esse é cálico, o outro macho que eu tinha era match, bem Ah, sim. amarelado, Ok. e as duas fêmeas eram sadaçá. Desses quatro que eu dei sequência, né, nos peixes que vão vir depois. Sim, sim. Então, observa, esse bicho, né, a gente não sabe o que, é que tem para trás. É aquilo que a gente vem conversando, né? Sim. E a questão no futuro que nós vamos ter que trabalhar para certificação. Para você ter linhagens que têm uma, duas, três, quatro, cinco gerações, repetindo aquelas características. Mas é o começo, como diz, é o que a gente começa com o que tem. É isso daí, né? É um Agora bom está começo. começando a padronizar. Isso. Pode passar para frente, Mário. Não sei se ajudei aí, Ederson. Ah, tá vendo? Esse aí seria o F1 meu. A Sim. partir desse aí que eu comecei o cruzamento com peixes dessa idade, e eu comecei a dar sequência. Esse aí já é os bebês. E que já está mais avançado do que o anterior. É, esse aí é F4. Esse é F4. Olha, como já está um pouquinho mais comprido, a cauda já está melhor. E esse é metálico. Esse é um F3. Infelizmente, ele está meio baleado porque eu peguei ele na rede. Esse é F4 também. Esse F4, o Emerson, se você observar, ele apresenta uma característica lá do primeiro. O lóbulo É, superior dele, da cauda, é meio caído. sim, Então, esse lóbulo um sim. pouco mais em pé, mais É, firme. esse que não tem, que não está experimentado ainda, que é o melhorzinho deles. Sim. Com Porque relação no a ele, caso né? da É raça que você esquisito. está querendo, ele tem que ter abertura de cauda bem firme, né? Bem Com firme. os lóbulos mais alargados. Ah, pelo tempo que eu tô selecionando, eu acredito que está num caminho razoável. Sim, sem Já tem dúvida. alguns cálicos. Tem um que é selvagem aí, Mário. Aí, esse aí seria o F2. É uma fêmea. Ela é bem. Tá vendo? Já ela é filha do macho que é da match. Já descartei agora da última exposição para cá. Todos os alevinos que nasceram com olho preto eu já descartei. Então, nas gerações futuras, eu pretendo ir retirando. E a dorsal dela não é legal. Olha, esse aí também é um F. Esse é um F4 também. O peixe que o Emerson está querendo chegar é nesse peixe aqui, ó. Isso. Está no caminho, Emerson. Mais Mas uns não 10, 15 necessariamente ele anos tem que que ser chega lá. cálico, né, professor? Tá de sacanagem, tá vendo? Gente, o negócio é, a cada momento, a cada geração, conseguir um passo a mais. É isso daí. Trabalho lento. Bom, deixa eu colocar aqui num tamanho maior. Ô, João, você podia fazer alguns comentários aí em termos de idade, se você quiser comentar um pouco de histórico, seus objetivos e tudo mais. Sim, é, ele deve ter acho que se eu não me engano, de 5 a 6 meses. Esse Viu, Kim? é que em questão do, esqueci como fala, a curvatura da coluna dele não tá tão grande assim, né? O Ramp? Questão, não sei se é o ramp. Não sei se é em questão da idade, se pode crescer ainda. Vou deixar ele aqui até eu ver quando ele tiver maior para ver se o ramp dele dá uma crescida. E sobre os pais dele? Então,
pai dele, eu também mandei um vídeo. É um. É esse daí, da mesma coisa. E a fêmea, eu perdi ela, mas era uma fêmea meio. É vermelha. Os pais É, nasceram aí com você ou você comprou? esse daí eu comprei e a fêmea eu também. São comprados os dois. Bom, primeiro, acho que primeiro comentar com você, João, parabéns aí por ter incorporado a filmagem, pegando a visão lateral, a visão top, que foi isso aí que o Mauro fez um comentário para você lá no grupo, né? Que aqui, ó, é por cima que a gente consegue ver simetria, consegue ver a fendidura da nadadeira caudal e tudo mais. Com relação, aí agora eu vou te falar o que é a minha experiência, que não é tão grande não, mas foi o que eu já aprendi um pouco. Sim. Os Ryukins, pelo menos das, das linhas que eu tenho aqui, é, eles começam, o ramp ele começa a desenvolver em alguns mais cedo, mas tem uns que vão desenvolver o ramp só mais tarde um pouco, sabe? Então Certo. tem que aguardar um pouco para ver, mas é que, por exemplo, esse aqui já é um peixe adulto, então Sim. pegando lá no que a gente acabou de ver ali nos critérios de julgamento, a hora que a gente olha características especiais, o ramp no Ryukin é uma característica especial dessa raça, né? Então, esse aqui é um peixe que o ramp podia ser bem melhor, mas é um tempo, mas é a evolução mesmo. A gente não consegue arrancar com a régua lá em cima. À medida que a gente vai aprofundando e vai vendo o que a gente tá tendo de acesso a material genético e vendo outras pessoas que têm alguma coisa para compartilhar com a gente, é que a gente começa a identificar, bom, tem ali alguém que tem esse ou esse peixe que consiga me ajudar nesse sentido. Eu tenho uma dúvida em questão, a coloração dele, ele pode ser considerado um selvagem, assim, tipo, questão de coloração? Esse é um peixe Ou- adulto já, né? Um peixe que já tem tempo aí, né? Sim, Bom, a cor aí é selvagem nessa fase que ele está. Agora, o que certo. não quer dizer que ele não possa vir a despigmentar no futuro, Sim, porque o Mauro já compartilhou com a gente aí material de literatura com peixes despigmentando até com 5 anos de idade. Agora, você comentou que a fêmea era vermelha. Então, sim, a fêmea já carrega o gene da despigmentação, que é um gene dominante em relação ao não despigmentado. Então, essa sua pergunta é fundamental, porque, assim, uma vez que você já usou uma mãe com gene de despigmentação, o que espera-se é que a filhotada toda aí para frente vai ser despigmentado. Então, são coisas que a gente precisa ir observando para poder ir construir o objetivo de onde eu quero chegar. Essa é uma coisa que a gente já debateu bastante aqui, sabe? Então, igual você está vendo aí o exemplo aí do trabalho aí do Emerson com o Bristol, eu quero chegar nesse padrão de peixe. Então, ele vem desenvolvendo todo um trabalho de seleção e buscando ver quem pode me ajudar nisso aqui. Agora me ajuda, agora vamos trocar uma ideia para onde que está indo a minha evolução. Então, você determinar qual que é o objetivo, onde que você quer chegar é um passo importantíssimo. mas em questão do vídeo do filhote, aquele filhote em questão, assim, tipo, foi o mais bonitinho que eu consegui tirar da ninhada. O resto, tudo corpo alongado. Esse, assim, o mais que tem, tipo, em consideração, o maior ramp, assim, que ainda tá pouco. Para 6 meses ainda está pouco, mas para 6 meses, para ele, não acredito que ele vai ficar com um ramp assim, daquele top do top, não, porque com 6 meses já era para ele estar um pouquinho mais pronunciado, né? É um pouco isso que eu ia falar assim para o João, né? Claro, é isso. A gente vai construindo com as ferramentas que tem, né? Sim.
Mas é isso, assim, né? Um peixe, por exemplo, com 6, 7 meses, se ele vai ter um bom ramp, ele já tem essa característica, né? Assim, isso é importante. E pensando na seleção, né? Depois, enfim, assim, para frente. Então, porque tem, às vezes, o pessoal fala, ah, não, o peixe é pequeno e tal, depois ele vai desenvolver. Vai, mas ele não vai ser como já é a discussão anterior aqui, ele não vai ser um padrão A, Sim. né? Ele vai ser um peixe que vai ser ali meio termo e tal. E O quando ele Eder, vai ter um bom ramp, ele já tem isso novinho, assim, né? Tu olha filhote aí de 3, 4 meses, tu já vê que ele tem aquele formato de diamante, assim. o Ederson, assim, aí não poderia ser uma dúvida. Não poderia ser igual assim no seu caso aí com os Orandas? Porque pelo que eu percebi, os seus Orandas demoram para desenvolver o Wen, depois ficam maravilhosos. O ramp do Ryuki não tem nada a ver com isso. É outra É outro característica, é outro esquema. processo de seleção, é outro. É essa diferença Assim, aqui. Então, eu no estou caso da falando da Iguana, minha curta experiência aqui, de poucos anos de reproduzindo Ruquim, entendeu? me surgiu Quando ele essa vai ter, dúvida. Eu falei, pelo menos daqui, da genética que eu tenho e tal, ele sim, já tem de cara, no início. tá. Agora, claro, é isso, né? Então, O caso do João, é uma de... característica que é assim, que não é tardia, então. Como Não, fosse, como fosse o Wen ou até mesmo os olhos no Demequim. tá pouca experiência que eu tenho, não. É isso que eu estou tentando dizer para o João, né? Para ele ir É. selecionando aqueles que já no início vão ter na seleção, né? Ô, João, você disse que nessa ninhada, esse, você disse que saíram peixes de corpo alongado, né? E Sim. peixe, e que mais que você notou assim de diferente? Ah, em questão assim, a cauda, tipo, normal, como que eu disse, esqueci o nome agora, a cauda, cauda Simples? Simples? nasceu bastante em questão disso, é, foi mais em questão de cauda, que é normal nascer cauda simples assim, ainda mais nesse rio que ainda não estão, tipo, num padrão bonito. Você percebeu se nasceu bastante de opérculo aberto? Ou Sim, nasceu. opérculo nasceu? Nas linhas de Ryukin aí, vários deles saem esse problema do opérculo aberto, e isso aí também é uma característica genética e que em determinado momento aí da história aí, se eu não me engano, os chineses, isso inclusive era valorizado e já foi selecionado. Então a gente vai encontrar isso aí com uma certa frequência. Sim. Vamos ali agora nos dois orandas. Ele deve ter, acho que 1 ano, por aí. É 1 ano. E aqui o último peixe é um demequim. Sim. Esse Demequim, ele tem 2 anos já. É, Esse daí é o Demequim de Pet Shop, que foi um dos que eu comecei. Mas, tipo, futuramente eu quero tentar aplicar o corpo de Ryukin nele. Pra ficar mais, o corpo mais de Demequim mesmo. Não sei se daria certo, tipo, em questão de trabalhando com o tempo. Se você olhar esse Demequim, ele está com um padrão razoável de característica Demequim. Né? Sim, O padrão moderno de Demequim é um corpo de Ryukin com os olhos projetados. sim, Ele tem uma boa bifurcação nos lóbulos superiores da cauda, são abertos, que está beleza. Se esse peixe for do sexo diferente daquele que você apresentou, é interessante você pensar para frente em termos
de trabalhar, de você fazer cruzamento entre eles, no seguinte sentido, né? Hoje, a gente trabalha em linhas paralelas para ter variabilidade de genes, reduzir consanguinidade, com aquelas raças que são compatíveis. E uma raça compatível para Demequim é Ryukin, e vice-versa. Então, esse peixe pode contribuir para melhorar o ramp, né, a corcunda, do seu Ryukin, além de apresentar outras possibilidades de coloração. Sim. Esse é um peixe de cauda longa, o seu outro é de cauda curta, então você poderá ter descendentes de cauda longa, cauda curta, cauda intermediária. Se o seu interesse for em Demequim e Ryukin, esse cruzamento pode ser interessante para frente, até para você criar linhas de seleção posteriormente. Mas em questão, assim, de seleção, eu prezo, tipo, em questão de descarte, eu prezo descartar mais os Ryukins ou em questão dos Demequins futuramente, ou tento segurar os dois para ver se com os melhores padrões? Não, o que eu estou vendo é o seguinte: diante do que você tem, esse é um passo a ser feito, considerando que você já tem em mãos, né? Eu sempre falo, a gente trabalha com aquilo que a gente tem. Se a gente puder adquirir outras coisas que possa estar um passo além, melhor. Se a sua situação no momento é esse, acho que essa é uma possibilidade de combinação, tanto para você ter Ryukin, quanto para você ter Demequim para frente. Eu queria só complementar essa fala do Mauro, o João. A tendência moderna é das pessoas buscarem o peixe mais curto, mas os demequins, eles eram um pouco mais alongados no passado, cauda mais longa e tudo mais. Então, o que eu queria complementar é que assim, não tem certo e não tem errado, não. Então, considere também o seu gosto pessoal. Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque, apesar da tendência atual ser de uma redução do comprimento do corpo, a redução do comprimento do corpo ela tende a carregar outros problemas de flutuabilidade, por exemplo. Então, não tem certo e errado. Tem questão, considere também na sua pergunta assim, mas o que eu descarto? É preciso ir aprofundando em quais são o leque de quais são as nossas possibilidades e casar isso também com volto lá no seu objetivo. Não, o meu objetivo é ir construindo um Demequim com a tendência mais atual de encurtamento do corpo. Beleza. Não, o meu eu gostaria de ter uns Demequins de conformação, pode ser um pouco mais longo, mas eu quero prezar por peixes com uma natação melhor, sem problema de flutuabilidade. Está tudo certo também. É, determinar o seu objetivo, para onde que você está querendo chegar, é importantíssimo. Então, eu acho que é justamente isso, assim, né? Tem que ver o que tu quer, assim, né? Enquanto criação, enfim, porque é isso. Bom, a gente estava falando aqui de padrões, né? Mas é isso. Bom, tem oranda de cauda longa, oranda de cauda curta, oranda de corpo longo, oranda de corpo curto, enfim. Aí tem que pensar o que tu quer, assim. Mas eu queria também, assim, depois a gente pode conversar no privado, enfim, eu ainda tenho aqui uns jovens aí de Ryukin e tal, se te interessar, eu posso te mandar alguma coisa para te ajudar aí também nesse processo de seleção, né? Para subir um degrau aí. Se te interessar, aí depois a gente pode conversar aí no privado, enfim, ver uma forma de como é que eu posso te ajudar nisso aí. O que você tem que se preocupar, João, é com o espaço. Então, espaço, porque tempo você tem mais que todo mundo. Sim, então, em questão eu ia falar isso. Aqui eu mantinha, então, os Ryukins, Demequim, eu tenho Ranchu, Cometa e Cometa. Eu vou tentar me desfazer dos cometas e dos Ranchus para mim tentar focar mais nos Demequins e nos Orandas, que assim, tipo,
que mais me interessa, assim, em questão de corpo, padrão. Eu vou mandar lá no grupo um material que o Mauro levantou dos padrões dos químios numa exposição que aconteceu nos Estados Unidos no início do século passado. E nesse documento, vou mandar ele aí no grupo assim que a gente terminar. Nesse documento você vai ver os padrões dos químios de 100 anos atrás. E porque isso existe uma diferença em relação ao que está acontecendo agora. Então, vai ampliando esse repertório e aí você vai determinando assim os seus objetivos. Olha, foi isso aqui que eu gostei, é para esse lado que eu quero ir. E reforçando a fala do Ederson aí, conte com todos nós aí, na hora que você estiver vendo assim, não, eu estou querendo, gente, eu estou querendo esse tipo de material genético, porque apesar da possibilidade de selecionar esse ser um caminho, tem uns caminhos desses aí que vão levar muitos anos para poder fazer isso. E a gente, entre nós aqui, um dos objetivos desse grupo é compartilhamento de material genético entre nós, para a gente poder dar saltos maiores e a gente poder ganhar tempo aí na estrada da seleção. Então, conte conosco aí e falo em meu nome e em nome também dos colegas aí, que quem puder contribuir com você aí, você pode ter certeza que você tem companheiro. Recentemente, o que eu acho que foi na segunda, eu consegui tirar uma desova desse meu Oranda com uma fêmea de Oranda White. Só que em questão, ela não tem tipo nenhum gene da cauda Thai, nem característica. Aí eu tirei porque eu só tenho esse macho em questão da cauda assim. Aí eu tirei para ver se eu consigo fazer, deu uma desova pequena, então vou tentar tirar os que mais tem gene assim da cauda, para ver se futuramente eu consigo trabalhar mais em questão da cauda, ou se eu arrumar alguma fêmea com cauda Thai, para ver se eu consigo trabalhar mais essa questão. Não, você já arrumou fêmea com a cauda Thai. Pode deixar que Eu nós te mando um casal aí de fêmea de tailandeses, para ti já não precisar passar esse trabalho, entendeu? Parte daí. Vamos combinar, depois a gente conversa aqui e vê como é que faz. Dentro desse grupo aqui, o nosso objetivo é o crescimento coletivo. Então, levanta a mão e fala assim, estou procurando isso, e você pode ter certeza que vai ter sempre alguém aí que tem alguma coisa para poder te ajudar, ou te enviando já peixe mesmo, ou então te contando, vi em tal lugar, vi esse padrão. E assim, é aprofundamento mesmo. A gente precisa primeiro, a gente leva um tempo para poder ir conseguindo ter a dimensão do King no mundo hoje, né? Porque em termos de variedades e evolução de diferentes frentes de trabalho de seleção, não é porque a tendência ou a moda é essa ou aquela que a gente tem que seguir, não. Porque essa é uma coisa que a gente vê com uma certa frequência nesse tipo de coisa, não só nos Kings, mas em outras espécies também, é que muitas vezes a moda vai para um lado e depois, na hora que chega lá na frente, as coisas começam a retornar de novo. O peixe ficou muito bonito e tudo mais, mas perdeu muito em termos de flutuabilidade, perdeu muito em termos de harmonia no nado e tudo mais com esse tipo de seleção. Eu gosto mais do modelo antigo. Não tem problema nenhum, não tem erro nenhum nisso aí. E essa é uma das dificuldades que a gente tem, por isso é que você pegou toda essa parte inicial da nossa conversa aí em termos de padrões e tudo mais, porque existem N padrões, existem N tipos de seleção, e o que a gente definiu como premissa básica lá atrás foi: nós não temos histórico nem um número suficiente de criadores para determinar que o padrão brasileiro é esse, porque nós não temos condição de ter padrão brasileiro. O padrão que a gente usa hoje são os padrões de outros lugares, e aí tem um mix mesmo, e é complexo essa história. Acho que super válida a conversa toda de hoje, e a gente vai evoluindo nesse sentido aí. Então, muito obrigado a todo mundo, ótima semana, um grande abraço, gente. Falou. Um abraço. E, João, parabéns aí. Os peixes estão muito saudáveis, hein? Parabéns, Água boa, isso. bonito. Boa semana, gente. Isso aí. Tchau, tchau.
Beleza, um abração, gente. Tchau. Tchau. Já.